Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e fazer presente aqui, transcendendo até mesmo a tela do celular, do computador, da televisão, onde você esteja vendo, que você possa sentir essa presença que traz paz aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos. Que a paz que excede todo o entendimento invada o teu coração, meu irmão, que invada a tua mente, minha irmã, e te guarde de todo o mal que tenta nos dominar a todo tempo. Vamos lá, vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. Quero ler com vocês hoje a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 4 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos com Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, eu amo ela porque é uma expressão de Paulo. A maioria dos cristãos e até assim aqueles que estão um pouco mais maduros na fé gostam dela, mais dela que da de Romanos. Eu fico muito em dúvida, para te falar a verdade. Creio que não amadureci ainda bastante e quero amadurecer mais. Mas é porque ela é mais espiritual e ela revela uma expressão de louvor, de gratidão e de ação de graças de Paulo. O detalhe é que ele estava escrevendo enquanto estava preso, apontando para realidades espirituais, trazendo conduta de fé para essa igreja cristã, como por exemplo, como o marido, a mulher, o escravo, o filho, a filha devem se comportar, confrontando assim o falso ensino e mostrando para nós que nós somos salvos por meio da graça. E o capítulo 1 e 2 mostra muito dos propósitos com Deus realizada. O porquê que ele escolheu alguns para demonstrar essa bondade, o porquê que ele demonstrou a graça, é para fazer conhecida o amor dele por nós. Mediante isso, vamos fazer algumas aplicações pertinentes. A palavra fala assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. E se tem uma coisa que ele é rico mesmo, irmão, é em misericórdia. O juízo, ele sempre vem, eu costumo falar que o juízo é a última opção de Deus. E a misericórdia ele usa até os 48 do segundo tempo. Vai perdoando o pecado, vai nos conduzindo em amor, apontando o caminho para nós. Manda os profetas avisar sobre o julgamento. Os profetas começam até a ficar bravos porque não vê julgamento nenhum. Até os profetas começam a duvidar em certo tempo que tem julgamento, mas a verdade é que existe. Amós capítulo 3, versículo 7 fala que o Senhor não executa juízo sem antes enviar os seus profetas, mas é sempre nos 48 do segundo tempo. Em tempo integral, irmão, em tempo quase que total, através da sua misericórdia. E o que é a misericórdia? Na etimologia da palavra, miseri significa miséria, córdia, coração. Ele enxerga a miséria do nosso coração e como nós pensamos e como nós sentimos. A palavra fala em Isaías que em toda a nossa angústia, ele também foi angustiado. É ele sentir exatamente o que nós sentimos. Deus não tem simpatia por nós. A misericórdia é uma expressão mais elevada da empatia. Aquilo que Paulo fala: chorai com os que choram, ou se alegre com aqueles que estão alegres, é justamente sentir e vibrar conosco em cada emoção que nós vibramos, a fim de nos levantar, a fim de nos salvar. E ele fala: Deus é tão rico em misericórdia, ou seja, Ele é a fonte de todo o poder, de toda a misericórdia que nós precisamos. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos, irmão. Deus é a fonte de tudo que nós precisamos. E a palavra ainda diz que Ele nos amou tanto. E eu vou chegar lá nos amou porque ele faz parte do versículo 5, mas eu quero ler com vocês
Lamentações 3, versículo 21. Em um momento a qual o próprio livro fala de uma lamentação, de um momento em que o próprio profeta Jeremias estava ali duvidando do seu amor, ele escreveu o seguinte, Lamentações 3, 21. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é infinita, inesgotável e se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E é justamente na fidelidade dele que nós devemos nos apoiar, irmão, porque ele não muda. Isso aqui está escrito como uma verdade que jamais será apagada, sobre o caráter divino, sobre o caráter de quem Deus é. E a intenção dele é justamente clara, irmão. Paulo viu, mesmo escrevendo ali, dentro da prisão, ele fala, porque nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, e essa misericórdia vem pela graça, mas esse versículo ele traz um conforto muito grande para o meu coração, que eu percebi depois de um certo tempo da caminhada. E o que é, irmão Alisson? Ele sempre esteve lá. Sempre, irmão. Mesmo quando eu não enxergava, mesmo quando eu não falava, mesmo quando eu não sentia, mesmo quando eu não conseguia perceber, até mesmo nos meus momentos mais violentos, se assim eu posso falar, de alucinação por causa das drogas e por causa de todo o lamaçal de pecado que eu estive, no meu pior momento, no nosso pior momento. E talvez você esteja vivendo esse momento agora, meu irmão. Talvez você esteja vivendo, meu irmão, um deserto. Ele está aí. Ele sempre esteve lá. Sempre esteve no controle. Permitiu algumas coisas que são muito difíceis mesmo, irmão. Mas a finalidade dele é clara. Era sempre, sabe, ali ofertando. Olha o que Paulo fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Quando nós, por causa dos nossos pecados, nós estávamos caminhando pela morte, ele fala, ele nos deu vida, para que nós pudéssemos suportar juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, meu irmão, ofertando tudo que nós precisávamos para suportar o momento da dor, para suportar o momento da aflição, para suportar a angústia que muitas vezes parecia que ia dilacerar a nossa alma. Quantas vezes nós repetimos, eu não aguento mais, cheguei no meu limite. Então, ele estava ali, irmão, ofertando cura, libertação, salvação e vida. Quero ler com vocês, esse texto também me traz justamente isso, irmão, que no meu escuro, na escuridão da minha alma, ele dá uma certeza. O próprio apóstolo Paulo escreve, Romanos 5, versículo 6, e ele sabe de todas as coisas e o tempo certo. Ele fala assim, ó, quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa. Eu quero repetir, Cristo chegou na hora certa, na vida de cada um de nós, irmãos. Ele estava falando logicamente do momento histórico, da ordem cronológica, mas na nossa vida ele chegou. Eu lembro quando eu ouvi de verdade, eu até ia na igreja católica, mas quando eu estava num culto, numa igreja pequenina, lá em Corumbaíba, 7 pessoas tinha na igreja. 7 pessoas, 6 pessoas, irmão. A irmã que estava ministrando falou assim, foi Jesus que te... Ela nem falou nada de especial, ela só falou assim, foi Jesus que te trouxe até aqui. Irmão, eu chorava, a lágrima escorria e não parava. Houve um toque na minha alma muito poderoso. Aquele nome que eu tinha vergonha de falar se tornaria o nome mais pronunciado a partir de agora. Eu até achava feio o nome Jesus. Eu olhava, hoje eu acho tão lindo esse nome, irmão, Jesus. Jesus. Eu tenho vontade de falar Jesus o tempo inteiro. Por quê, irmão? Porque ele veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Ele fala assim, ó, no versículo 7, mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós. Embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa, o que Paulo está falando, que mesmo que nós merecêssemos, mesmo que nós não tivéssemos a nossa multidão de pecados, ninguém colocaria a mão no fogo por nós. Mas no versículo 8 fala, Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. No nosso pior momento, irmão, na nossa pior fase, no nosso deserto, e ele não mudou, irmão, eu quero te falar, ele não mudou, minha irmã, ele continua nos
ofertando vida, continua ofertando salvação, continua ofertando libertação, continua ofertando cura. E é inesgotável essa fonte. Por isso Paulo passa, porque ele fala assim, ó, é pela graça que vocês são salvos. E ele fala, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. E é maravilhoso pensar nisso, porque, irmão, ele não quer ninguém parado. Ele não quer, sabe, simplesmente nos tirar do nosso poço de amargura, do nosso lamaçal, do inferno que cada um viveu aqui. Cada um, eu tenho plena convicção, irmão, de que viveu o inferno. Ele não quer. Além de nos tirar da lama, irmão, além de nos tirar daquele lugar ruim, olha o que Paulo fala, preste atenção, ó. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Para o alto e avante. Ainda, meu irmão, ele eleva o nível de cada um. Ainda eleva o nível de cada um. E ele faz questão, meu irmão, no meio da caminhada, de calar a boca de muitos que desacreditaram. É uma questão que ele faz, irmão. Sabe por quê? Ele pega, justamente, Deus acredita no desacreditado, naqueles que as pessoas falam que não são, irmãos. E eram aqueles, de fato, que estavam mortos, assim, para a sociedade. O que nós chamamos de excluídos. Aqueles que são vergonha, que as pessoas passam assim e falam assim, eu tenho vergonha dessa pessoa. Ó, e visto, Romanos 6,8 fala que visto que nós morremos com Cristo, nós devemos crer que nós participaremos também da sua nova vida. Ou seja, há uma elevação de nível, irmão. Há uma elevação. É aqui onde eu costumo falar que nós viveremos a nossa melhor versão. É um resgate de identidade, um resgate da origem, daquilo que verdadeiramente nascemos para ser filhos de Deus. Aquilo que acontecia no Éden antes do pecado entrar, o Zoe, o que João 10,10 fala, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Flui vida do nosso coração. Irmão, momentos difíceis virão. Momentos de choro, sim. Muita dificuldade, irmão. Quanto mais nós elevamos o nível, maior é o nível do diabo. Eu não confio, meu irmão, nem em homens e nem do demônio que atua no meu processo. Que é isso? Olha, se tem um demônio, é lógico, irmão. Se você, Billy Graham fala que se na estrada cristã que nós estivermos trilhando, nós não encontrarmos com Satanás no meio do caminho, nós estamos no caminho errado. Provavelmente nós estamos andando no mesmo lado que ele, irmão. Então tem um demônio no processo de cada um, tentando parar, tentando te convencer que as promessas não são reais, tentando te fazer duvidar de Deus, tentando te falar que essa voz que você ouve e que te convence dia após dia a não desistir é mentira. Tá lá. E ela fortalece hoje em dia, inclusive essa boca ele vai calar. E eu creio que, eu nem ia mencionar esse versículo, mas eu creio que alguém precisa muito ouvir aqui. Eu creio que essa palavra em específico, esse versículo que eu vou falar, vai direto ao coração de alguém que tem passado por um processo muito doloroso. Se Deus permitiu um processo muito doloroso e você tem uma promessa, seja em qualquer área da sua vida, o propósito será infinitamente maior. Então guarde essa palavra no teu coração. A palavra fala em Salmos 126, versículo 5, que aqueles que semeiam lágrimas voltarão colhendo sorrisos, voltarão colhendo feixes de júbilo. Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você, meu irmão. Alisson, eu não estou aguentando, mas você não desistiu. Você está aqui ouvindo a mensagem. Você ainda está de pé. Você está mais firme, mais forte, embora não pareça. A hora que a dor sumir, você vai ver a força que vai brotar de dentro desse coração. Fluirão. Recamanda, ramanda, sobiandará, fluirão. Ericandaranda, cheio. Fluirão rios de água viva. Não só para você, mas para todos que estão. Fluirá vida, fluirá alegria, fluirá amor, fluirá coisas inexplicáveis que você nem pensou, sentimentos tão bons, um sentimento bom, fluirá, irmão, fluirá muito, minha irmã.
acredite, aqueles que semeiam com lágrimas voltarão, colhendo, sim, os feixes de júbilo. E essa palavra é para você. E Deus tem um propósito, irmão, em meio a tudo. Não é à toa, não. Ele jamais permite um sofrimento, irmão, que ele não possa recompensar com algo muito grandioso. E além de tudo, ele sustenta-nos no meio da dor. Olha o que ele fala no versículo 7. Portanto, quando é portanto, quer dizer que ele está terminando. Essa conjunção indica um término de algo que está acontecendo, de algo que está sendo construído por meio da elaboração do texto. É uma conclusão. E ele fala, portanto, nas eras futuras Deus poderá apontar-nos como exemplos da sua riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Eu percebo, irmãos, dois propósitos celestiais. Lembra que eu falei no começo da ministração que o capítulo 1 e 2 é recheado de propósitos celestiais, justamente com referência à graça que é derramada sobre cada um de nós? Aqui nesse versículo eu percebo dois, irmãos. Dois propósitos celestiais em meio à dor. Agora é bem verdade que nós queremos um milagre, mas nós não queremos passar pela dor. Mas como eu vou conhecer o Deus que cura se eu não estiver passando pela enfermidade? Como eu vou conhecer o Deus que restaura o meu casamento se não houver separação e divórcio? Como eu vou conhecer o Deus que levanta se eu não cair? Como eu vou conhecer o Deus que dá vida se eu realmente não reconhecer que eu estou morto? Como eu vou conhecer o Deus que me aponta o caminho se eu não estiver perdido? Como eu vou conhecer o Deus que faz milagre se não houver um impossível? E há propósitos, irmão. Primeiro, a história servirá de exemplo. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos. e a nossa mente ela é limitada, de fato, irmão. O propósito de Deus vai além dos nossos objetivos pessoais. Eu sei que cada um tem um no deserto. E é isso que ele tenta introduzir em nós durante o processo de deserto, do vale de lágrimas, seja do exílio, daquilo que você está passando, da tempestade, qualquer coisa, irmão. O objetivo é mostrar que vai além dos nossos propósitos pessoais. Nós queremos a restauração, queremos ser curado, queremos um emprego novo, queremos uma casinha boa para a família. E tá tudo ok, irmão. Eu costumo falar, essas são as demais coisas. E não tem nada de mal, irmão. Você sonhar, você deve sonhar. Jamais você vai ver eu jogando água. Mas eu sempre chamo a atenção a observar justamente o que Deus quer. Porque é só depois de cumprir a vontade dele que realmente, de fato, nós teremos aquilo que nós queremos. Porque o propósito vai além dos objetivos. Enquanto nós estamos pensando ali, irmão, enquanto nós vamos pagar as contas do final do mês, e se vamos dar conta de pagar todas, se nós vamos sobreviver aquele mês, se nós vamos ter condição, ele está pensando nas eras futuras. Na versão Ferreira de Almeida fala eras vindouras. Pessoas, irmão, que você nem conhece. Pessoas, minha irmã, que você nem conhece e nunca vai conhecer, porque são de eras vindouras. Falarão da sua história. A sua história será contada. A sua história servirá de exemplo, porque esse é um exemplo de fé e superação que são as chaves que abrem um coração endurecido pela dor. É justamente as chaves que abrem o coração para que Deus tenha acesso, de mostrar é possível. Aquele que crê, tudo é possível. Aquele que crê, porque para Deus nada é possível. Então, às vezes você está olhando agora, ele já está olhando lá na frente. E nesse momento eu começo a fazer total sentido para mim. Romanos 8, versículo 18. Tenho para mim que as aflições do tempo presente não hão de se comparar à glória que em nós há de se manifesta. Vai se manifestar, haverá glória. Irmão, se teve sofrimento em Deus, não se preocupe, haverá glória, haverá exaltação, haverá poder de Deus, haverá descanso e haverá cumprimento de promessa. Acalma, acalma.
Não se compara. Tudo que perdido foi. Naramandaraia. Não se compara. É incomparável o que ele está fazendo. Vão contar, irmão. Vão contar. Você falou duas coisas, Alisson. E qual que é a segunda coisa? Eu creio que já até mencionei justamente na primeira, mas é o que ele fala. Revelada, ele fala assim, como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou para nós, por nós em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, minha irmã, que você está de pé? É por causa da bondade de Deus. Irmão, eu tenho a plena convicção. Eu era uma pessoa que desistia fácil das coisas. Dava problema, eu largava para lá, irmão. Hoje eu insisto numas coisas, irmão, que eu olho assim e falo, meu Deus, mas de onde veio isso? E outra, eu consigo ficar de pé. Sinto muita dor, como todo mundo, sinto muita aflição, às vezes muita vontade de parar, às vezes a vontade de parar vai aumentando, a vontade de continuar vai diminuindo, mas nós temos um lema: desistir não faz parte dos planos, porque eu não creio que exista, sabe, no vocabulário de Deus desistir. Até creio que exista rejeitar, porque ele rejeita as pessoas que rejeitam, mas sempre numa expectativa de se afastar e a pessoa entender que a vida sem ele é vazia. E às vezes o copo está cheio, mas a mente está vazia, a alma está vazia, mas com fé sempre será capaz de ser livre disso que aprisiona. Então eles olharão para a nossa história, irmão, olharão para a nossa história e vão dizer: realmente Deus tem sido bom para conosco, realmente Deus tem sido bom para conosco. E eu quero terminar aqui, irmão, porque tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e com Deus jamais estaremos desamparados. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 8 fala que de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Está aí o motivo de tanto sufoco. E no versículo 16 ele fala: por isso não desistimos, porque embora o nosso exterior esteja sendo desgastado, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que não vemos, porque o que vemos é transitório, ou seja, é efêmero, mas aquilo que nós não vemos é eterno, e aquilo que nós não vemos está construindo em nós um peso de glória, e permanecerá. Céus e terras passarão, mas a palavra dele permanecerá. É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que você não consegue desistir. E é por isso que, mesmo querendo, vai passando o tempo, parece que aquilo vai tomando uma convicção tão grande dentro do teu coração que parece que faz parte da sua história. É o que Jesus Cristo fala: nós e a palavra nos tornamos um só, e quando nós nos tornamos um só com ela, nós tornamos um só com ele. Quando isso acontece, há uma explosão interior, que somente internamente entendemos o eternamente. Essa explosão interior é o céu em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. E nesse momento entendemos que ele está no controle de tudo, e mais cedo ou mais tarde receberemos da mão do Cordeiro uma recompensa para o nosso sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve ministração. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.